Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Opa, gostei de ver. O pessoal está animado. Tem muita coisa lá fora para a gente mudar. Bom, prazer, meu nome é Felipe. Eu sou fundador da Renation. Eu nasci no Sul, mas eu nasci em São Paulo, na verdade, eu morei minha vida inteira em Porto Alegre. E estou agora morando há 4 anos em Amsterdã, que foi onde eu fundei a Renation. Um dos motivos principais que eu fundei a Renation foi por conta da total diferença entre os meus pais. Assim. Meu pai ele é bancário, trabalha no setor financeiro. Minha mãe é professora de yoga e faz kombucha. E eles são completamente opostos, estão até hoje juntos, depois de 30 anos, não sei como, se amam. E eu peguei um pouco dos dois. Assim. Então a minha ideia foi entender a inteligência da natureza e poder fazer com que isso seja realmente diálogo com o mundo econômico. Né? Então eu fiz algumas viagens para a África, para trabalhos com elefantes, com crianças, e aí eu voltei para o Brasil e pensei, peraí, eu estou indo para outros países, não conheço meu próprio país, né? Aí eu resolvi ir para a Amazônia de carro com um amigo meu. Foi nessa viagem para a Amazônia que eu acabei conhecendo o trabalho incrível que as comunidades indígenas já faziam dentro das florestas, que eles já faziam as suas próprias roupas, suas próprias medicinas, seu próprio alimento, tudo vindo da floresta. E eu fiquei chocado e realmente inspirado pela forma como eles respeitam a natureza ao produzir. E quando eu voltei da Amazônia para o sul, de carro, eu passei pelas bordas da região de Rondônia, que parecia um faroeste, tinha muito desmatamento por conta da soja, do gado e de madeireiros. E isso me chocou como nunca. Desde então eu realmente tomei a decisão de dedicar cada segundo da minha vida a mudar esse cenário. Eu sei que a gente precisa extrair recursos para poder fornecer às indústrias, mas eu queria entender até que ponto que a gente vai extrair e por que a gente não está devolvendo. Né? Então a minha ideia foi mapear quais são as formas mais sustentáveis de manejo dessas florestas. Então eu acabei conhecendo várias metodologias, várias formas, práticas sustentáveis e conheci a agrofloresta. E foi então que eu vi que o meu papel era poder cumprir esse gap que tem entre os que estão fazendo agrofloresta, que eu conheci a Fê lá no Joana, em Brasília, no Sítio Semente, que é um grande case de agrofloresta, e conectar essas pessoas com o mundo, né, internacionalizar isso e profissionalizar, porque às vezes é visto como uma coisa hippie, uma coisa holística, mas tem muito conhecimento e muito embasamento científico por trás. Então a minha ideia foi realmente trazer isso e dar visibilidade a isso. E foi então que eu fui para a Holanda e criei a Renation. Nós sabemos que o mundo hoje está pegando fogo. Né? Mais do que nunca, nossos recursos estão sendo cada vez mais esgotados pelas indústrias. E todo mundo concorda com isso, tanto que eles criaram todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Né? Então, cada um está trabalhando com algum deles. A agrofloresta, na verdade, ela cumpre em torno de... 9, tem um documento falando 9, com certeza, diretamente. No caso da Renation, a gente está focando mais em 2, que é a vida terrestre, que é o verde, Life on Land, e também a questão da mudança do clima. Né? Mas ele engloba bastante assim, a agrofloresta, bem interessante. Então, em todas as notícias, principalmente no The Guardian, eles estão falando bastante sobre que a gente está degradando cada vez mais terras. Né? A gente já degradou mais de 1 bilhão e 1,9 bilhões de hectares de solo. Né? Questão também de cobrir o solo, porque hoje a maioria do carbono está, na verdade, na biomassa que se gera no solo e não somente nas árvores. Né? Então, e também a questão da água, que hoje em Cape Town, na África do Sul, as pessoas não conseguem nem ligar a torneira da água mais por conta da extração da água presente no topo do solo, e realmente está faltando muita questão de umidade no solo. Como a questão também de ter motivos para os agricultores ficarem nas áreas rurais. Porque hoje eles estão plantando um monocultivo, e aí o que acontece? Eles não plantam o seu próprio alimento na terra deles. Eles acabam ficando adoecidos e os seus filhos não têm mais motivos e vontade para continuar trabalhando com a agricultura. Né? Então isso faz com que realmente eles se distanciem das áreas rurais. E a questão também de CO2, da mudança climática, né? Que realmente a gente precisa começar a sequestrar e armazenar, estocar isso no solo. Então a gente vê que a agrofloresta regenerativa é uma solução. Não só nós, Renation,
mas também o pessoal da Ellen MacArthur Foundation, que é uma grande instituição que já está falando sobre esse tema. E também o Bill Gates. O Bill Gates, ele na verdade não está só falando, ele falou agora que não, a solução não está somente em combustíveis, reverter os, mudar os combustíveis fósseis, né, a questão de renováveis, mas está no solo a resposta, né? Então já está começando a falar sobre o solo como uma solução. E a Kering, que é uma marca que segura toda a indústria da moda. Vocês conhecem bom, a C&A Foundation, a C&A, também a Calvin Klein, eles estão começando a falar sobre agrofloresta já regenerativa. E também o banco BNP Paribas, que é um banco francês. Então, grandes líderes já estão falando sobre esse tema. Eles não sabem por onde começar, mas já estão começando a trazer na pauta da discussão deles. E essas são algumas marcas que já estão tomando algumas iniciativas, né? A Natura, por exemplo, está plantando uma agrofloresta lá de Dendê, no norte do Brasil, na região de Belém. E é bem bacana o case, que mostra que realmente que é possível fazer o Dendê de forma sustentável. Estou mostrando alguns dados também bem bacanas econômicos disso. E também a Nespresso, um café, a Dr. Bronner's com aromáticos, a Danone também já está fazendo uma coisa com laticínios, a Lush, que é aromáticos, a Patagônia, que é essa marca, é bem bacana, que eles estão plantando uma espécie chamada Kersna, que é uma fibra natural para fazer roupas, que tem 6 metros de profundidade embaixo do solo, que ela é muito regenerativa. Então a Patagônia está investindo em todas as espécies perenes que podem estar regenerando o solo. Assim. Então tem várias marcas bacanas que estão realmente querendo regenerar o planeta. A Danone está recém começando, né? Então eles estão começando a fazer um trabalho. Assim como a Lush também. E a Nespresso, um café. Por que a Nespresso está investindo em café? Eles viram que hoje, né, o café e o cacau são os 2 principais commodities que precisam estar sombreados. A produção hoje está em todas as mídias. Não vai mais ter chocolate no futuro. Né? Alguém sabe por que não vai ter mais chocolate no futuro? Acho que todo mundo gosta de chocolate aqui, né? Então, choque. Oi? Porque vai ter nas florestas onde ele possa nascer, Polinização vai? Não. A gente teve aqui a praga conhecida como vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa. Então, e qual é o motivo de estar tendo essas pragas? Assim? Geralmente é monocultivo. Monocultivo é um deles. Até a questão da sombra, né? O cacau e o café, eles precisam de sombra, né? E eles precisam desse manejo, né? E a questão da vassoura de bruxa é muito isso, por conta da falta de manejo e a falta de sombra com essas espécies. Enfim, e essa é a Verstein, que é uma marca holandesa que a gente está fazendo um trabalho na Indonésia para plantar a pimenta branca. Então é bem bacana, assim, porque é uma empresa bem convencional, mas que agora a gente conseguiu inspirar o CEO deles para ver que a agrofloresta é realmente o futuro. Então, a gente está fazendo um projeto piloto com eles, que é o de 1 hectare, e aí nesse 1 hectare ele tem um potencial de expansão para todos os 500 agricultores da ilha de Banta, que é na Indonésia. Então é bem bacana porque você vê que agora realmente as marcas estão querendo entender, né? Acho que é tudo questão de trazer o diálogo, né? Então hoje, se você for procurar onde estão os investimentos para poder ajudar esse impacto socioambiental, tem muitos investidores de impacto, assim, family office que estão se reunindo para contribuir nessa cadeia e começar a fomentar cadeias produtivas sustentáveis utilizando a agrofloresta como mecanismo de regeneração. Então a gente está vendo que já tem um acréscimo de 220 bilhões de dólares de investimento de impacto para contribuir para essa área. Só dar uma breve resumida sobre a agrofloresta regenerativa. Antes de nós, seres humanos, habitarmos o planeta Terra, todo o planeta era regido por rochas, né? Então nada podia se originar com aquele ecossistema. Conforme o tempo foi passando, né, com as espécies pioneiras, foi permitindo a entrada de começar a enriquecer o solo com esses micro-organismos. Chegando na zona clímax, que é a zona de abundância, que é onde a floresta se estabelece. E é nessa zona que a gente deveria aprender a observar
quais são os processos da própria floresta. Mas quando nós seres humanos entramos no planeta Terra, né, a gente tinha outras prioridades. E depois da Segunda Guerra Mundial teve a Revolução Verde, que foi muito importante a gente alimentar as pessoas. Enfim, eles tomaram decisões rápidas para criar os agroquímicos, para criar os genes, os modificados, e então a gente começou a fazer isso em escala com monocultivo, desmatando as florestas. Mas hoje a gente tem uma estabilidade econômica maior, que está mais significativa, que nos permite refletirmos sobre a inteligência da natureza, né? Então tem várias pesquisas agora sendo feitas mostrando que realmente as respostas estão na floresta, para desenhar consórcios para a agricultura. Então a agrofloresta é basicamente isso, assim, é utilizar a agricultura e a floresta para reger a agricultura do futuro. Então essa é uma imagem que mostra a diferença do monocultivo, por exemplo, de milho, com esse consórcio de cúrcuma com banana, que é bem bacana, você consegue diversificar e produzir a mais e aí você pode, né, como a Fê falou, assim, pode tanto simplificar, fazer um sistema menos biodiverso, quanto complexificar mais e ter um impacto de serviços ecossistêmicos maior. Mas talvez o impacto econômico seja um pouco menor, assim, então varia bastante. E a agricultura convencional é muito dependente de recursos externos, né? Então a gente está sempre minando, né, recursos de fora, tanto especialistas quanto né, fertilizante, enfim, até orgânico, utilizando a questão do esterco, né? E na agrofloresta não, na agrofloresta a gente planta os próprios recursos. Então essa é uma imagem do Namastê, que é um grande especialista, e usando o triturador para triturar o eucalipto. O eucalipto que é uma fonte é um combustível assim, na agrofloresta que a gente usa, porque ele cresce muito rápido e ele fornece bastante biomassa para repor o fertilizante, né? E na agricultura convencional é altamente dependente de irrigação. Por exemplo, na Holanda, as pessoas estão parando de comer o abacate. Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma ideia por que as pessoas estão parando de comer abacate na Holanda? Consome muita água. Então as pessoas estão botando o vilão ao nosso querido abacate. E não entendendo que, na verdade, né, o abacate ele gosta de estar sendo plantado, sempre foi, né, o habitat dele já é florestal, né? E o ecossistema florestal ele tem a sua própria irrigação, né? Então o que acontece? A gente planta o abacate em toda parte do mundo, tirando do México, que produz 85% do mundo, e aí eles estão começando a botar em outros ecossistemas sem estar sombreado. E aí o abacate precisa de muita irrigação, assim como outras espécies, mas o abacate principalmente. Então, assim, realmente mostrar que, na verdade, é a forma como a gente vai plantar que define, né? E na agrofloresta, nesse modelo do Ernst, que é a pessoa que estava no vídeo antes, que eu vou contar um pouquinho mais depois, ele, depois de 40 anos, ele reflorestou essa área com cacau, como carro-chefe, e já recuperou 17 nascentes. E hoje, ele influencia tanto no clima, que os vizinhos que estão a 5 a 10 km de distância vão na fazenda dele para coletar a água da chuva. Então é incrível o impacto que isso gere, e ele consegue vender o cacau dele para algumas empresas italianas. Você consegue ver que consegue conciliar o impacto ecossistêmico e a viabilidade econômica. Quanto tempo? São 40 anos já. Mas assim... A partir de que época? Quanto tempo demorou para que ele começasse a mudar o clima e a produzir? Então, o clima ele começou a influenciar em torno de 20 a 25 anos. Ele demorou bastante, assim, até porque é uma região muito seca. O impacto econômico vem um pouco antes, assim, pela produtividade do cacau. Assim. Mas assim, mas às vezes varia bastante, assim, pode ser menos, pode ser mais. Assim. Em áreas temperadas, mais na Holanda, assim, na Europa, tende a demorar mais, né, esse impacto, assim, pelas temporadas, né, que tem. Então a questão é muito, tem esse mito, né, do sertão lá que nada pode plantar no deserto, né? Hoje tem muito deserto, na verdade, que já eram florestas, né? Então é muito de observar, né, adaptar ao ecossistema daquela região. Então, por exemplo, se você vai num deserto, você sempre consegue enxergar alguma espécie que tem um papel de sinalizador do que está faltando naquela região, né?
Então, por exemplo, quando você vai no deserto, você vê uns cactos perdidos por aí. E esses cactos, na verdade, têm 90% de umidade dentro. Então, o que foi feito nesse estudo? A gente começou a coletar esses cactos e começou a utilizar essa água, esse biogel, para botar na borda da muda. E começamos a plantar essas mudas com esse biogel, e depois de algum tempo se transformou totalmente esse local, né? Com um conhecimento de espécies, que é a observação da natureza e imitar os processos da natureza e aplicar isso para poder regenerar e produzir, né, para as pessoas. Então a agrofloresta tem severos benefícios: os serviços ecossistêmicos, o impacto social, a segurança alimentar e a resiliência econômica. Vou falar de alguns deles aqui. Essa é uma frase do Andy que eu gosto muito, porque às vezes eu vou bastante conferência assim, e tem muitos ecologistas que veem a natureza como algo intocável, né? Que vê, a gente tem que proteger, a gente tem que conservar, não podemos deixar ninguém entrar. E tem muitas indústrias que não, vamos extrair o máximo possível, vamos gerar o máximo de renda, e às vezes eu vejo que não há o diálogo, né? E não há o meio termo. Na verdade, a agrofloresta permite preservar e ao mesmo tempo produzir, né? Então eu gosto bastante dessa frase do Andy. Então, foi feito alguns estudos mostrando lá na Bolívia e na região da Amazônia, que mostra que a agrofloresta produz 45% a mais de cacau do que num sistema convencional, né? Por questão da sombra, enfim. Então, realmente, a produtividade também está dentro desse escopo. A questão da água também, essa foi uma pesquisa que eu vou mostrar depois, biodiversidade e carbono, né? Então, o impacto que gera a agrofloresta comparada com o convencional. Vou comentar um pouquinho melhor agora. Mas enfim, esse é um estudo bem bacana que mostra que hoje a gente tem quase 2 bilhões de hectares de solos degradados. O que acontece? As indústrias, elas utilizam a terra, aí elas extraem, a terra fica infértil e eles vão comprar outra terra. Então, dessas 1,9 bilhões de solos degradados, correspondem a 69 bilhões de toneladas de carbono que poderiam estar sequestrados. E isso equivale ao total de um impacto que pode estar revertendo o cenário da mudança do clima, que a gente poderia estar agora restaurando e criando também empregos e trabalhando com agrofloresta que possa estar regenerando e estar revertendo o cenário de clima. Então, na agrofloresta, a gente sempre cobre o solo, né? Essa cobertura de solo é o mais essencial assim, da agrofloresta. Por quê? Porque você consegue estocar o carbono no solo e consegue trazer água, umidade para o solo, né? E enquanto num sistema que fica com o solo exposto, você emite o carbono e você joga a água para a atmosfera, né? Em vez de trazer ela para o solo. Esse foi um estudo assim, quando você fala de agrofloresta, lá fora tem muitos poucos exemplos. Essa é uma agrofloresta na Holanda, que tem 8 anos de idade. Aqui no Brasil, a gente está muito à frente de agrofloresta, do que qualquer outro país. E o interessante é que 8 anos de dessa agrofloresta comparado com uma reserva natural, corresponde ao dobro de biodiversidade de espécies, borboletas, pássaros e insetos a mais do que numa reserva natural de 40 anos de idade. Então, não só num sistema convencional, mas também comparado com uma área de conservação. E comparando com um sistema convencional, a quantidade de minhocas, né? A gente comparou e viu que realmente na agrofloresta tem muito mais minhocas presentes do que num sistema convencional, no caso esse, que é de gado, de pastagem, e as minhocas são muito mais gordas. E o que significa minhocas gordas? Alguém tem alguma ideia do que significa minhocas gordas? O solo está rico. O solo está rico. Cheio de nutrientes. O que mais? O que acontece quando a minhoquinha abre espaço no solo? Assim, Aeração do solo. Aeração do solo. Areação do solo. Verdade. E permite o que entrar no solo? Água. Essa foi uma pesquisa que a gente fez lá no Oeste, na fazenda, na Bahia, de cacau.
e a gente levantou dados comparando uma agrofloresta com um sistema convencional e uma floresta secundária. E a gente viu que tem 13% a mais de presença de água no solo do que num sistema convencional. E você deve pensar, pô, 13% não é tanto, mas 13% de água presente no solo realmente é um dado muito grande, assim, se você for fazer isso em escala. Então é bem bacana porque você vê que realmente a gente pode estar trazendo resiliência, né? E não só para uma área de cacau, mas também para uma área urbana, né? Que a gente tem hoje aí muitos alagamentos que poderiam estar sendo controlados pelo plantio de consórcios de agrofloresta em áreas urbanas que a gente está agora desenvolvendo aí com um trabalho que vai ser feito aí com o Museu da Manhã também, bacana, mas aí eu vou falar sobre isso depois. Então, nessa pesquisa, a agrofloresta se destaca pela presença de água, comparando com uma floresta secundária e um monocultivo. O que a gente percebeu? Quando chove bastante, no monocultivo, acaba vindo muita água, entra muita água e acaba aumentando a sua umidade, mas essa água fica muito no topo, acaba na superfície do solo. E assim que já chega seca, ela corre, né? Ela vai embora muito rápido. E na agrofloresta fica mais equilibrado, assim, não varia tanto. Então esse foi um videozinho que a gente fez, porque assim, o mundo acadêmico é muito, não é muito atrativo e divertido, né? Então a gente quis fazer um videozinho de 2 minutos contando um pouquinho dessa história da pesquisa. E o Enche vai falar um pouquinho também do que foi feito nessa pesquisa. We shouldn't make law for water, we should plant water. The biggest problem we had in the beginning was lack of water. I use the dynamics of natural species succession. Each species has its function, I use it to resolve or to realize its tasks. This is one comparison which I can tell you without any doubt. Monoculture has less capacity to retain water. This is obvious. You see it in dry spots. They have problems with water supply. We have no problem with water supply. They are small secondary. It may have a better capacity to retain after rainfall, but after a long period of drought, here problems. It's wind comes from outside, from the sea, east, and then the high trees, let's say the canopy trees or the emerging trees break, it cuts down, and then it cools down because there are a lot of photosynthesis on the bottom. And concentrated photosynthesis here in terms of cocoa plantation is just on the bottom. It drinks water out of the atmosphere, and then at the same time it contributes to the atmosphere, and every night we have very strong view that is dropping down from the trees, even in dry spots. If we would like to survive as a species, and more even in the big number, we can't afford to continue in the way we are acting at the moment. We came here to Ernst Gage Farm in Brazil to research whether his system can really retain more water. Então a ideia foi poder trazer uma pesquisa que às vezes é muito entediante para uma forma mais divertida, assim, para poder passar. Enfim, foi bem bacana porque a gente viu que realmente o impacto da água é estrondoso, assim, né? Para a gente poder trazer resiliência nesses plantios, né? E toda a agrofloresta que a gente trabalha, a gente leva 3 elementos em consideração. O primeiro é segurança alimentar. Então o que a gente faz? Agora na Indonésia a gente estava plantando uma agrofloresta de pimenta branca. A gente senta com os agricultores e pergunta para eles o que eles gostariam de comer. O que você gosta de comer? Feijão. Feijão. O que você gosta de comer? Lindas folhas. Grão. Grãos. Ok. Batata. Batata. Então a ideia é poder entender quais são as necessidades de cada um e a gente consorciar isso junto.
E aí eles se sentem como parte daquele consórcio que for desenhado. Porque hoje o agricultor, ele planta, como eu tinha comentado, o principal commodity da empresa e ele acaba só comendo industrializado. E ele acaba ficando doente e os filhos deles não têm mais vontade de poder dar continuidade no trabalho incrível que as gerações passadas já tinham feito. Então esse é o primeiro foco da nossa agrofloresta, que é a segurança alimentar. Então nesse caso a gente plantou a pimenta branca como carro-chefe, que seria o segundo foco, que é o que vai gerar renda para o sistema. Então no caso a pimenta branca vai para uma empresa holandesa, que ela é uma empresa grande, que ela fornece essa pimenta branca e ela vai estar consorciando isso com as espécies que vai garantir a segurança alimentar. E o terceiro e último foco de todo o design de agrofloresta que a gente faz é a planta educativa. Então, por exemplo, na Indonésia, nesse caso, nessa ilha, tem muito desmatamento por conta do óleo de palma, que é o dendê. Então, o que a gente fez? A gente utilizou o óleo de palma dentro desse consórcio para poder trazer visibilidade e mostrar que é possível produzir de uma forma sustentável o óleo de palma. Então, o impacto social vem da questão da criação de empregos, as próximas gerações que eu tinha comentado, e trazer diferentes empresas dentro de um consórcio. E o bacana disso é que você consegue espalhar o risco. No mundo de investimentos é tudo sobre risk management, que é manejo de controle de riscos. Então, se você traz diversas empresas que estão inovando, que estão criando novas oportunidades, eles se sentem mais confiantes assim, para poder investir. Né? Então, esse é um trabalho bem bacana na Natura. E aquela pesquisa que eu tinha comentado do cacau que foi feita mostra que realmente o cacau tem uma produtividade 3 vezes maior do que no convencional. Isso foi feito na Bolívia e na região da Amazônica. Assim. Na Bahia tem uma produtividade menor. Assim. Esse é um videozinho que eu acho bem bacana da ONU Meio Ambiente, que mostra como a gente pode utilizar os mecanismos financeiros para apoiar iniciativas de agrofloresta. Então a ONU Meio Ambiente está fazendo um trabalho com uma empresa de borracha para produzir seringueiras sustentáveis na região da Indonésia. Então é bem bacana vocês darem uma olhada como é que está funcionando esse mundo de investimento para a gente trazer a agrofloresta em larga escala, mainstream. The future of the environment and businesses are closely interlinked. Climate change now poses the biggest and most likely threat to the global economy over the next decade. Market and reputational risk, as well as regulatory pressure on companies linked to unsustainable soft commodity production, means current business practices need to change, with many already exposed to potential stranded assets. So how do we redirect private capital to avoid forest and biodiversity loss, improve the well-being of local communities, and ensure the agricultural sector thrives through profitable business models? Combining the capabilities of banks, governments, and agribusinesses through blended finance instruments is key to transforming the way we finance sustainable land use. The world's first landscapes bond, issued by the Tropical Landscapes Finance Facility and developed by BNP Paribas and ADM Capital, is financing a sustainable natural rubber plantation on degraded land in Indonesia. In the inaugural transaction, a $95 million bond was issued to capital market investors through structured notes of varying tenors and rank. This successful deal helped an Indonesian natural rubber producer scale up production and yield while setting aside part of the concessions for forest restoration, ecosystem conservation, and community programs, with jobs provided to local workers performing the rubber plantations. An offtake agreement was also negotiated, guaranteeing the sale of the majority of rubber grown. In such a pioneering deal, some form of risk mitigation is required. This is where public finance was crucial, with a partial credit guarantee offering security to some bondholders in case of default, helping broaden the investor base and lowering the overall funding cost of the transaction. The success of this project
will increase the appetite of other banks, investors, and agribusinesses to finance projects that combine financial performance with clear environmental and social benefits. We cannot achieve sustainable development if we can't finance it. And for this, we have to bring both the public and the private sector on board. There is a need for urgent action and mobilization of private sector capital. What makes us unique is that we have the access to the farmer. The UN environment gives us the possibility to provide extra incentives for the farmer to change his behavior day to day. These and other successful blueprints can then be replicated across the agricultural and financial sectors, reducing the levels of public finance required and turning sustainable agriculture into an investable business proposition. É bem bacana porque você vê que você consegue criar um consórcio, um ecossistema de organizações, né, e tendo o setor privado para poder comprar realmente essa ideia, né? Porque hoje você vê que a verba cada vez está menor do governo para poder atender essa demanda realmente das necessidades para o meio ambiente, né? E hoje quem na verdade tem mais investindo, né, na sustentabilidade são as próprias empresas, né? Por exemplo, a empresa de cacau, de chocolate e de café. Eles estão agora realmente entendendo que é importante a preservação do meio ambiente e eles estão botando realmente instrumentos financeiros para a gente poder contribuir, né, para o desenvolvimento da agrofloresta. Então é bem bacana esse programa e agora eu estou em contato com dos pessoais da ONU Meio Ambiente para a gente fazer isso no Brasil, né, na Amazônia, porque isso foi feito na Indonésia. Bom, e a seringueira também é nativa da Amazônia, então a ideia é realmente poder fazer isso em uma escala representativa aqui no Brasil. Então o objetivo principal da Reinate é restaurar 1 milhão de hectares até 2050, né, e utilizando a agrofloresta como uma ferramenta para atingir isso. Então a gente transforma esse tipo de ambiente nesse tipo de ambiente. Com algumas falas, como no TED, no ano passado, no banco Rabobank, que é o maior banco de investimento para a agricultura também. É um banco bem convencional, mas que agora eles finalmente estão olhando para essa área. E com Changemakers, que é um programa bem bacana que a gente faz, que todo ano a gente organiza dois eventos, imersões, que a Fê participou no ano passado aqui no Rio, uma agrofloresta urbana que a gente fez. E nesse ano vai ser um na Amazônia e um na Indonésia. Na Indonésia vai ser em novembro e na Amazônia vai ser em dezembro. Então são todas pessoas que tiverem interesse em trabalhar com agrofloresta, regeneração na prática mesmo, botar a mão no solo. A gente cria essa imersão com as comunidades locais da região, assim. E aí quem tiver interesse também a gente pode conversar depois, mas é um programa bem bacana, assim. E esse Model Farm, que na verdade é um modelo, assim, porque o que acontece? A gente vê, a pessoa fala, a gente quer uma agrofloresta de 10 mil hectares. Não é bem assim, né? Então assim, a gente sempre planta 1 hectare de agrofloresta, que é um modelo que vai servir de referência para aquela empresa, aquela organização, aquela cooperativa de agricultores verem como funciona. E se eles gostarem, eles vão replicar isso, né, pela toda a produção que eles tiverem, pelos vizinhos, enfim. Então a ideia é realmente ter um modelo que seja referência para aquelas comunidades da região. Esse é na Amazônia, que a gente está fazendo trabalho com a indústria da moda, plantando algodão e fibras naturais. Então, por exemplo, a gente está plantando abacaxi, banana, algodão, juta, que é uma espécie amazônica, e a ideia é começar a fazer camisetas, tapete, tudo que sirva a indústria da moda, utilizando a agrofloresta como uma matéria-prima, assim, dessa produção. Esse é um trabalho na Indonésia que a gente fez, de 3 meses, só com a biomassa que a gente plantou, né? Então você vê que nos trópicos do Brasil e Indonésia as coisas crescem muito rápido. Se você for ver na Holanda, o que foi feito em 3 meses, não parece uma planta crescendo. Mas é bem bacana, assim, você vê que realmente tem um impacto muito grande. E o que a Reinate está focando primordialmente agora? Assim? A gente está querendo coletar quais são os principais commodities que causam desmatamento no mundo, né? Então pegar o cacau, o café, o óleo de palma, os grãos, né? E mapear isso e botar como a gente pode
criar consórcios para esses commodities em agrofloresta. Então aqui você vê que é a taxa de risco de investimento. Aí aqui vai ser o menor por conta de dados suficientes que já têm disponíveis para esse tipo de commodities e também pelo tempo que ele tem para ter colheita, para ter o resultado. Né? Então, por exemplo, grãos ainda são commodities que falta muita pesquisa. Assim, né? E na agrofloresta ainda não tem tantos testes, assim, como a soja, o milho também. E aí, se você for ver o cacau, o café, já tem bastante dados, assim, então a taxa de risco é menor. Então a gente está querendo criar um caso de sucesso para cada commodity desse, e aí bater nas portas dessas indústrias e dizer que é possível e que é economicamente viável produzir dessa forma. Então essa é uma escola com os agricultores locais da Indonésia, que eu tinha comentado que eles escolhem o que eles querem comer e eles estão sempre se divertindo, assim, uma metodologia bem bacana, assim, de troca mesmo, assim, de saberes daquela região, porque tem muitas pessoas ali que já trabalham com a terra há muito tempo, então ouvir o conhecimento deles para poder integrar isso no consórcio que a gente for trabalhar. E algumas marcas que a gente tem conversado, assim, algumas a gente já tem feito alguma coisa e algumas a gente tem conversado somente. Assim. Então, por exemplo, a Veja, que é a Verte aqui no Brasil, a gente está agora, que eles trabalham com algodão agroecológico, assim, eles compram 85% de todo o algodão orgânico agroecológico aqui no Brasil, eles compram, assim, e é bem bacana, uma empresa que super, tipo, caminha ao que eles pregam, assim. Eles vão lá visitar o agricultor, eles querem realmente fazer da forma mais sustentável, assim. E aí a gente está vendo de fazer um algodão agroflorestal ainda, que ainda não tem muitos casos de sucesso. Assim. E tem também a Patagônia, como eu tinha comentado, o Sustainable Palm Oil, e essa Farfarm que é o nosso, que a gente está fazendo trabalho na Indonésia. Assim. Então a nossa ideia é realmente poder internacionalizar a agrofloresta, né? Porque ainda que o Brasil, apesar de ser muito grande, não está sendo visível lá fora, né? Então é poder trazer essa visibilidade. Então desde que a gente começou, que foi em janeiro do ano passado, né? Ou seja, não parei um segundo realmente me dedicando para a gente fazer isso acontecer, a gente recebeu propostas tipo, desde a China até o Havaí, assim, para fazer agrofloresta. Só que o que acontece? Dessas 40 propostas que a gente recebeu, 85% delas não tem investimento para poder cobrir, né, de fazer a agrofloresta. São agricultores mesmo, pessoas individuais que querem começar, mas não tem como. Então, o que a gente tem visto? Assim, que a gente tem abraçado os projetos que nos permitem respirar financeiramente, mas o nosso foco principal, que tem uma maior chance de potencial de impacto, são os outros 85%. Então, a gente está agora começando a criar uma plataforma para botar todos os projetos visíveis, de conectar marcas que queiram compensar o seu impacto com algo positivo. Então, por exemplo, minha mãe, ela produz kombucha, né, como eu tinha comentado. Ela tem uma marca de kombucha, então ela quer plantar uma árvore para cada kombucha que ela for vender. E aí ela vai poder sempre doar uma parte do lucro dela de kombucha para plantio de árvores em algum projeto da Renate. E tem diversas outras empresas que querem fazer isso. Então a gente quer usar esses projetos que a gente recebe que não tem instrumentos financeiros para a gente alocar esses investimentos dessas marcas que querem fazer o bem para poder financiar esses projetos. Então essa é a ideia. Assim. Então tem esse projeto de Minas Gerais com café, esse na Indonésia, de 1 hectare que eu tinha comentado, de pimenta branca. Esse projeto é bem interessante, assim, porque tem um empresário paulista que ele me ligou e falou: Felipe, a gente tem que conversar. Assim. Aí eu cheguei lá e ele me contou que ele tem 100 mil hectares de terra na Amazônia, dentro da Amazônia. 100 mil. E ele falou: Felipe, seguinte, tem gente batendo nas minhas portas querendo comprar minha terra. Só que são a indústria da soja. Exato. Foi essa a minha reação. Eu quase peguei assim, e ele falei: cara, vamos... Aí o que acontece? Ele falou: cara, é da minha família essa terra, eu não quero vender para essas pessoas, sabe? Só que ao mesmo tempo tem famílias vivendo lá, então eu quero pelo menos fazer com que seja
assim, que tenham alguma viabilidade econômica, assim, Utilidade econômica. Exatamente. Então, o que acontece? Ele cedeu 26 mil hectares desses 100 mil para a Renature para a gente desenvolver algum projeto de agrofloresta, para provar que é possível preservar e produzir ao mesmo tempo. Então, a gente está mapeando quais são as espécies nativas da região, que no caso é o cacau e a seringueira, e a gente vai trazer duas marcas, que no caso seria a Veja, que fornece a borracha, né, para os tênis, e o chocolate seria a Ama. Eu não sei se alguém já ouviu falar da Ama. Então a ideia é consorciar essas marcas e poder fazer com que seja realmente sustentável a prática nessa agrofloresta. Só que o que acontece? Como na agrofloresta ainda a gente não tinha muito assim, dinheiro para fechar um contrato com ele, a gente fez uma parceria com a Alcott, que é uma empresa francesa que trabalha com crédito de carbono. Eles pegam compensação das grandes indústrias de aviação e de minério que tem que compensar carbono, e eles alocam isso em reflorestamento, que na maioria dos casos, às vezes, é eucalipto e pinos. E aí tem muito lobby por trás dessa indústria assim, tipo, de reflorestamento para sempre, né? E aí na agrofloresta ainda não se tem muito lobby para poder apoiar realmente, para a gente começar a investir isso na agrofloresta. Então aí eu fiz esse relacionamento para a gente poder fazer isso na Amazônia, sabe? Captar esses recursos de crédito de carbono para alocar isso nesses projetos. Assim. Quando é que começou esse projeto aí na Amazônia? Então, a gente fez agora o GIS, que é um mapeamento. A assim, planta, né? A gente ainda não tocou ainda assim, na terra. Acho que a gente está ainda em fase de planejamento. Tá. Então, quem quiser também contribuir assim, com alguma coisa, está sempre aberto. Vamos nessa. Boa, gostei. Então, essa é com agricultoras mulheres em Ruanda, na África, que a gente vai começar. É tipo uma escola é uma empresa de café holandesa que eles querem agora começar a educar as agricultoras mulheres da África para ver que é possível plantar café em agroflorestas. Bem bacana assim, esse projeto. Na Holanda, são 7 hectares, que hoje a Holanda é toda desmatada para gado, né? E, então a gente quer fazer esse modelo também para laticínio, assim, para ir para o gado, né? Silvopastoril. E esse é da indústria da moda que eu tinha comentado, que é lá na Amazônia, né? Que é bem bacana também, porque hoje, assim, o que eu tenho notado, assim, que a agrofloresta a gente precisa comunicar, porque tem muita gente que não conhece ainda, né? Então, a indústria da moda eu tenho visto que, na verdade, é uma forma mais eficiente de trazer o assunto da agrofloresta do que na indústria alimentícia. Alguém tem alguma ideia por quê? Investem mais em marketing. Oi? Eles investem mais em marketing. Também. É mais visível, assim? Mais visível, né? Isso. Visibilidade, né? Visibilidade. É mais chamativo, né? Do que a comida. Isso. As pessoas comprar uma roupa. A gente se alimenta 3 vezes por dia, né? Agora, quando você está usando alguma coisa, a pessoa pergunta, de onde que é essa marca? É muito status, é muita reputação, é muito... Né, é uma coisa mais artificial, assim, né? Um relacionamento mais assim, estético, né? E aí o que eu vejo? Que a gente tem falado muito assim, de agrofloresta têxtil, e a indústria da moda começou agora a trazer esse assunto, assim. Então acho que é uma forma de comunicar mesmo assim, a importância da agrofloresta, assim, que a gente tem utilizado. E esse é o de óleo de palma que a gente está, DD, né, que a gente está querendo trabalhar na Indonésia, né, que ainda não, que a gente não implementou, mas a gente está agora em fase de mapeamento assim, da região onde vai ser implementado. Então, o nosso planejamento de impacto é para chegar até 1 milhão de hectares, quanto de toneladas de carbono que vão ser sequestrados conforme o tempo for passando, e quantos model farms que eu tinha dito, quantos modelos vão ser feitos, né, durante o tempo. Essa é a linha de impacto assim, que a gente quer gerar. Então, como a gente está até agora, a gente tem 5 projetos, enfim, alguns dados assim, do que tem sido já realizado, e também quantas pessoas que a gente já tem atingido nas mídias. E a equipe por trás, a Fê está lá no meio, que estava junto no nosso trabalho aqui no Rio. E esse é o pessoal por trás que está apoiando, que está podendo trazer de
diferentes formas, assim, mundo científico, um de projeto, outro de finanças, enfim, a ideia é poder diversificar, né? E esse é um videozinho da Renature que mostra, assim, só para encerrar, o que de 1 minuto e meio que mostra o que a gente está fazendo. Assim. Our climate is changing. Nature is out of balance. How will we feed 9 billion people by 2050 while preserving our forest ecosystems? There is a new high-tech way of growing our food. Regenerative agroforestry. It mimics nature, regenerates soil, plants water, tackles climate change, and ensures food security. A conventional monoculture cocoa farm produces an average 400 kilograms per hectare, while our regenerative agroforestry cocoa farm produces an average 1,200 kilograms. How incredible is that? Renature unites organizations research and map cultural, biological, and economical ecosystems. Design, implement, and give management trainings. We create model farms for multiple niche markets, such as food, textile, aromatics, medicinal, timber, and rubber. Our mission is to restore 1 million hectares of degraded landscape worldwide by 2030. You wonder how? We bring young people from all over the world who visit farmers, learn from their experience, prepare the land, and plant. We exchange with universities, give presentations, visit local communities to hear their stories and inspire their children. We want regenerative agroforestry to go mainstream because we can change the way we produce. We want to create a new future for consumers and business. We want to get young people to action and plant a sustainable future for our coming generations. Our mission is to renature. Are you in? 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 Vocês estão dentro? Boa. Então é isso. A ideia da Renature é realmente a gente fazer com que a agrofloresta cada vez mais seja mainstream mesmo. Essa ideia. Muito obrigado, pessoal, pela